o lobisomem albino dos picos do Himalaia. Boa noite, eu sou conhecido como Dan. Tinha meus 27 anos na época em que isto aconteceu, lá no ano de 2015. A minha família é bastante rica e por isso gostamos de viajar a novos países de tempos em tempos e fazer grandes aventuras em locais praticamente isolados. E já vimos muitas coisas estranhas, mas nada comparado ao que vimos nesta viagem. Em 2015 foi a vez de irmos às montanhas geladas do Himalaia. Primeiro fomos ao aeroporto e pegamos um voo até Katmandu. Estávamos eu, minha namorada, chamada Alice, que tinha 25 anos, e era uma loira muito linda. Também meu pai, conhecido como Léo, que tinha um gosto peculiar por colecionar armas, em especial armas de fogo, e minha mãe, Ana, que sempre nos acompanhava nas viagens, embora nem sempre concordasse em ir até as áreas mais remotas. Depois de chegarmos a Katmandu, nós precisamos pegar outro avião, um avião menor, e que iria até o mais próximo possível das montanhas. Dali em diante, era uma grande escalada montanha acima. Devo dizer que o cenário lá é deslumbrante, principalmente nas partes médias das montanhas, mas mesmo na base era um local lindo. Na base da montanha você não vê neve e o clima não é tão frio. Ainda há vegetação, animais, rios e principalmente muitas pedras. As casas dos habitantes locais, inclusive, são todas feitas de pedras, e vemos muitos dos habitantes locais subindo e descendo a montanha com alguns animais que são bem parecidos com bois, porém eles têm pelos maiores. Eles usam esses animais no transporte de cargas, mas as pessoas daquele lugar carregam tanto peso quanto os animais. Nós contratamos um guia Sherpa que morava naquela região, e graças ao bom inglês de todos nós, a nossa comunicação foi fácil. Os Sherpas vivem nas partes baixas do Everest e são conhecidos como leões da montanha. É impressionante quanto peso eles conseguem carregar nas suas costas. Em determinado momento da caminhada, nós vimos um Sherpa trazendo nas costas um turista que passou mal nas partes altas da montanha devido à falta de oxigênio. E isso que o turista era um homem adulto, que deveria pesar uns 80 quilos. Os Sherpas fazem esse tipo de coisa o tempo todo. Eles carregam muitas coisas pesadas em uma armação de cesto com alças, funcionando mais ou menos como uma espécie de mochila, em que eles carregam vários tipos de materiais. Lá também tem animais que ajudam no transporte, mas cito os Sherpas para reforçar o quanto eles são fortes. E quanto ao nosso guia, eu vou chamá-lo apenas de Sherpa, pois seu nome era um pouco complicado. Nós ficamos um dia no povoado dos Sherpas, para descansarmos um pouco da viagem, pois na manhã seguinte a gente começaria a subir as montanhas. No povoado, as casas eram feitas de pedras e em boa parte do caminho foi assim. O Sherpa, um homem de uns 30 anos,
nos acordou logo pela manhã. Então tomamos café, arrumamos as coisas e saímos para subir montanha acima. No começo era tranquilo, o oxigênio ainda estava normal e a mudança de altitude não tinha afetado ninguém ali até aquele momento. Ainda víamos povoados sherpas na beira das trilhas, pessoas e animais subindo e descendo as montanhas. De vez em quando, tínhamos uma ponte de cordas para atravessar de uma parte a outra da montanha. E confesso que nas pontes mais altas dava medo de passar com a ponte balançando e eu vendo lá embaixo as pedras que aguardavam pacientemente quem cairia lá embaixo. As pontes eram bem parecidas com as que vemos em filmes, só que eram mais bem feitas e bem resistentes. Os sherpas e os animais passavam por elas. Então, acredito que deve ser difícil uma dessas pontes cair, quebrar a madeira, arrebentar uma corda ou qualquer coisa assim. Nós levamos alguns dias até chegar no penúltimo povoado dos sherpas. Depois daquele, só haveria mais uma vila, onde também tem um memorial com o nome de todos que já morreram naquelas montanhas. Inclusive, tem o nome de brasileiros lá. Como sempre gostávamos de conversar com os turistas e com a população local, tivemos uma conversa com um senhor de uns 80 anos, ali daquele local, e ele nos contou uma lenda local sobre a trilha proibida, e é claro que eu insisti para irmos conhecer a tal trilha. Segundo a lenda, havia um sherpa que era fraco e doentio. Ele não possuía a força necessária para viver nas montanhas, mas morava no último povoado. Todos ali pediam para que ele fosse morar em um povoado na parte mais baixa da montanha. Porém, o homem se recusava. Um dia, ele levou alguns turistas para o outro lado da montanha, um lado que poucos tinham coragem de se arriscar, pois não tinham bases de ajuda naquele lado, e dificilmente alguém se arriscava a ir lá, por não terem o suporte necessário para conseguir subir mais alto nas montanhas. Lá, isolado de tudo e de todos, o doentio fez um pacto com um demônio da montanha e ofereceu os turistas como sacrifício. Ali, no topo do mundo, qualquer um que desaparece é considerado morto pela própria montanha, e desde aquele dia o doentio se transforma em uma fera de pelos brancos para se camuflar na neve, e sai à procura de alguma pobre alma que tenha seguido a trilha proibida. A população local o conhece como o lobisomem albino dos picos do Himalaia. A minha mãe não quis seguir viagem até a trilha proibida, mas disse que queria ver o memorial com os nomes das pessoas. Então ela esperaria ali, naquela vila, até algum outro guia das montanhas passar por ali e seguiria sozinha mais um pouco até o memorial, e depois retornaria ali, naquela vila em que estávamos, para nos esperar. Nós seguimos com o plano de ir para a trilha proibida e desviamos do caminho principal rumo ao local em que supostamente o lobisomem morava. Mas nem o nosso guia acreditava nessa história de lobisomem. Seguindo pelo caminho, nós tivemos que passar por uma última ponte de cordas, mas essa era diferente das demais. Ela não parecia firme e estável, mas balançava com o vento e parecia bem frágil.
como se não fosse consertada há vários anos, e parece que ela existia ali há muito tempo. Para nossa sorte, a ponte era pequena, em comparação à maioria das outras que nós passamos. Ela tinha uns 30 metros de comprimento e uma altura de uns 40 metros. O Sherpa foi o primeiro a passar, em seguida foi meu pai e por último eu e minha namorada. Ela não quis passar sozinha e segurou firme a minha mão. Então nós passamos pela ponte. Quando chegou o fim do dia, nós já estávamos em um local onde tudo que se via era neve para todos os lados. Chegamos a uma altitude que árvores, animais e até as pedras não se viam mais. Era extremamente frio e o vento balançava as nossas barracas, que eram nosso único abrigo em meio ao deserto de gelo da montanha. Eu passei aquela noite ao lado da minha namorada. Estávamos no topo do mundo. No dia seguinte, nós continuamos montanha acima, mas em determinado momento, o Sherpa parou e fez todo mundo parar também. Não vamos passar daqui. Não teremos nenhuma ajuda aqui, se algo acontecer, e nunca se sabe quando uma avalanche pode nos enterrar metros embaixo do gelo. Apreciem a vista, descansem e comam. A partir daqui, a nossa viagem é de volta por onde viemos. Ninguém ali questionou os conhecimentos do guia, que vivia nas montanhas. Mas a montanha tinha seus próprios planos, e não era o mesmo plano que o nosso. Estamos a 1 dia e meio de volta à vila, então vamos ter que passar mais uma noite aqui nas montanhas. Podemos voltar e ficar no mesmo local da noite passada, sugeriu o meu pai, mas o Sherpa disse que devíamos voltar o mais perto possível da ponte, pois ele estava com um mau pressentimento. Nós descemos montanha abaixo e estávamos usando aqueles calçados próprios para andar na neve com aquelas travas embaixo. Afinal, tinham alguns locais bem íngremes, tanto para a gente subir quanto para descer a montanha, e seguimos nosso caminho por algumas horas. Mas do nada surgiu uma tempestade de neve que fez nós pararmos no primeiro local plano o suficiente para armarmos as barracas. Em meio à tempestade, era impossível saber se era dia ou se era noite, e junto com a neve também surgiu a morte branca. Nós havíamos armado 2 barracas, que estavam uma de frente para a outra, para que tivéssemos contato visual, ao menos com as barracas um do outro. Em uma estava eu e minha namorada, e na outra estava meu pai e o Sherpa. Enquanto isso, o vento uivava ao lado de fora, e junto com o uivo do vento, também veio o uivo de um lobo. Mas não existem lobos naquela região, ainda mais naquela altitude. A Alice me abraçou com força, e com uma cara assustada, meu pai começou a mexer em suas coisas, como se procurasse algo, e o Sherpa mudou a expressão do seu rosto para uma expressão de preocupação, e começou a falar coisas como se realmente estivesse preocupado com a possibilidade de existir um monstro no local. Vocês também ouviram esse uivo. Isso não foi o som do vento. Tem alguma coisa a mais por aqui. Se mantenham atentos. Assim que a tempestade passar, nós seguiremos a viagem. Com todo o barulho, eu mal entendia o que ele estava dizendo, mesmo ele estando praticamente gritando para que eu ouvisse na minha barraca. Mas o Sherpa mal terminou de falar e algo surgiu do nada. Aquela coisa rasgou a minha barraca como se fosse nada e arrancou a Alice dos meus braços.
e então sumiu em meio à tempestade. Eu não pensei duas vezes para sair correndo feito um louco pela tempestade. A visibilidade era péssima. Eu mal via o que estava a 2 metros à minha frente, e as pegadas na neve desapareciam tão rápido quanto se formavam. Eu também não conseguia correr direito com aquele calçado de neve, e a única coisa que me guiava eram os gritos da Alice, que pedia ajuda desesperadamente. Eu me esforcei para alcançar ela, mas a falta de oxigênio me venceu, e eu caí no chão. Nem tive tempo de me lamentar, e vi a silhueta do Sherpa passando por mim e indo tempestade adentro. Ele estava somente com algo que parecia ser uma grande faca em suas mãos, e seguiu rápido em direção aos gritos de Alice. Como o próprio Sherpa me disse, quando ele alcançou a Alice, ele viu a cena mais aterrorizante de sua vida. Era, sem dúvidas, um monstro. Aquilo era parecido com um grande lobo com pelos brancos e olhos amarelos. Ele estava tentando morder a Alice, que estava no chão e se defendia como podia, dando chutes com os calçados de neve naquela criatura. As travas do calçado pareciam incomodar a criatura, mas não o suficiente para ela parar de atacar a Alice. O lobisomem albino dos picos do Himalaia era real. O Sherpa, vendo aquela cena, só conseguiu pensar em se jogar em cima do lobisomem e lhe dar uma facada, mas a criatura logo o arremessou por uns 5 metros. Alice tentou fugir, mas não conseguiu, e eu só cheguei a tempo de ver ela morrer nas garras daquela criatura. E junto comigo chegou também o meu pai, que havia trazido escondido a sua arma favorita. Ele carregava consigo um revólver Magnum, com compensador de recuo e capacidade para 7 cartuchos. Simples e eficaz, como meu pai gosta de dizer. E então ele disparou contra a criatura, mas o primeiro disparo falhou. Talvez devido à baixa temperatura do ambiente. Talvez a montanha nos quisesse morto, por termos ido a um local proibido, ou apenas azar no momento em que mais precisávamos de sorte. Seja o que for, o segundo disparo também falhou. Enquanto isso, a fera começava a arrastar o corpo de Alice para longe, mas o terceiro disparo foi certeiro e fez a fera urrar de dor. E então correu tempestade adentro, levando o corpo já sem vida da Alice. Ali se foi a minha namorada, e eu estava indo atrás dela novamente, mas o Sherpa me segurou, mostrando que estávamos na beira de um precipício de gelo. Calma, garoto. Não torne a situação pior do que ela está. Venha aqui e olhe. Isso é uma parede de gelo. Mas nós estamos do lado de cima, e o lobisomem correu nessa mesma direção. Então ele deve ter caído lá embaixo. Vamos torcer para que seja alto o suficiente para matá-lo com a queda. Agora vamos voltar para a barraca, pegar o necessário e seguir, mesmo com a tempestade. O Sherpa ainda perguntou como meu pai tinha conseguido levar uma arma até aquele local. E meu pai disse que tinha dado o jeito dele, e graças a isso ainda estávamos vivos. Demoramos um pouco para achar as barracas, mas quando achamos, pegamos o necessário para sairmos dali e seguirmos em frente. Meu pai me entregou uma faca tática por garantia e ficou com 2 facas com ele, assim como o Sherpa também tinha sua própria faca. Nós caminhamos por pelo menos 1 hora até a tempestade passar e mais algumas horas até sairmos da neve da montanha. Depois disso, paramos um pouco para descansar, pensando estarmos seguros.
Já era dia e sem a tempestade, então estávamos mais tranquilos. Depois de um tempo descansando, meu pai avistou um homem subindo a montanha. Ele vinha da parte mais baixa da montanha, e enquanto ele se aproximava, meu pai falou comigo e com o Sherpa, nos mostrando de onde o homem vinha. Não demorou até ele chegar onde estávamos e começar a conversar com a gente. Ele era um Sherpa de aparência comum. Aparentava uns 45 anos, e disse que foi avisado que algumas pessoas tinham sido vistas indo em direção à trilha proibida. Então o homem veio atrás e nos encontrou. Eu fiquei aliviado por termos ajuda, mas meu pai e o Sherpa guia ficaram desconfiados. Logo, reunimos nossas poucas coisas e seguimos montanha abaixo. E o estranho homem foi nos acompanhando. Eu comecei a pensar direito, e aquele homem estava sozinho, sem equipamentos para subir a montanha, e a única pessoa que sabia que tínhamos ido para a trilha proibida era a minha mãe, e já faziam 3 dias que estávamos na trilha. Então por que só agora apareceu alguém? Talvez eu estivesse apenas ficando paranoico por ter sido atacado por um lobisomem na noite anterior. Em determinado momento da nossa caminhada, nós entramos em uma trilha, que era como uma pequena estrada descendo a montanha, mas era uma estrada na beira de um desfiladeiro montanha abaixo. Em um momento de distração, meu pai foi jogado montanha abaixo pelo estranho homem. Ele era o lobisomem e jogou meu pai primeiro porque sabia que ele estava armado, mas ele tinha calculado mal. O local em que meu pai caiu era alto, mas era como um grande barranco. Ele caiu escorregando e se batendo em algumas pedras pelo caminho, mas parou a uns 20 metros abaixo de nós. O Sherpa começou a brigar com o estranho, enquanto eu descia o mais rápido possível até o meu pai, e percebi que ele estava vivo, mas estava inconsciente. Segundos depois, o Sherpa guia desceu montanha abaixo com o estranho, e foi uma queda feia para os dois, mas logo os dois estavam de pé. O estranho veio para o meu lado, pois não queria que eu pegasse a arma de meu pai, e no reflexo eu só tive tempo de puxar a faca que estava comigo e lhe acertar uma facada. Nem sei onde eu acertei, mas ele recuou passos para trás, enquanto sangrava, e então ele pulou montanha abaixo. Assim que meu pai acordou, nós seguimos em frente. Por sorte, ele não havia quebrado nenhum osso, e então continuemos. Quando chegamos na velha ponte de cordas, já estava anoitecendo mais uma vez, e ao olhar para trás, eu vi ao longe um homem deitar no chão e levantar em forma de animal. Nós voltamos para o lado seguro da montanha e destruímos um lado da ponte, fazendo ela cair. Foi difícil explicar para minha mãe tudo o que aconteceu, e a morte da minha namorada foi dada pela montanha, assim como todos que morrem nos picos do Himalaia. Mas eu sei o que realmente a matou. Antes de descer aquela montanha e ir para casa, eu tinha uma última coisa a fazer. Subi até a última vila e coloquei no memorial da montanha o nome de minha amada, Alice, ano de falecimento 2015. E aí, Will, tudo belezinha? Rapaz, esse negócio do lobisomem do pico de Himalaia foi eu que inventei, Mazilhão, né? A gente brincando e tudo mais, e eu dizendo, não tem uma foto do lobisomem do pico do Himalaia e tal. Aí, que eu me lembro, foi que comecei com essa brincadeira aí. Muitos falam os lobisomens dos picos do Himalaia, mas o nome original
inventado por mim, Leon, aqui que vos fala, são os lobisomens albinos dos picos do Himalaia. Mas como que surgiu essa história, como que surgiu essa lenda? Que para uns é uma lenda, para outros é real. Já ouviu falar do Slenderman? Mais ou menos isso. Estávamos ali num grupo onde se trata sobre o sobrenatural, falando sobre raças de lobisomens e licantropos. E eu, com um belo senso de humor que tenho, cheguei e disse: vocês sabiam que tem uma raça muito rara que se encontra lá nos picos do Himalaia, em lugares remotos, a qual poucas pessoas presenciaram essa fera? Todos já ficaram curiosos, ficaram muito alvoroçados com essa minha pronúncia. Fale mais, queremos ouvir. Pois então eu comecei. Os lobisomens albinos dos picos do Himalaia já fala. Ele é branco, todo branco. E poucas pessoas conseguiram retratos e fotos dessa fera. E naquele grupo eu tinha um informante conhecido como Dan, e ele começou a mandar umas fotos dos lobisomens albinos dos picos do Himalaia, que para muitos parecia ser uma coisa, mas estávamos convictos que eram os lobisomens dos picos do Himalaia, que apareciam nos lugares mais remotos do Himalaia. E ali começou a pegar força, a aparecer vídeos, fotos, que mostravam imagens, muitas vezes o habitat do famoso lobisomem albino dos picos do Himalaia. E assim foi como surgiu essa lenda, para uns lenda, para outros realidade. Mas aí vai de você. As características deles são muito branco, às vezes com uma cara de cachorro, outras de cabra, não se sabe muito bem. Mas muitas vezes aparece como cara de cachorro. E em ambientes muito frios, aonde a pessoa pode ter alguma ilusão de ótica e confundir com outro animal. Por isso que as fotos muitas vezes não são claras. Mas aí fica sobre a sua jurisdição, a sua ideologia. E aí? É apenas uma lenda ou é realidade?